Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ser a nossa primeira aula sobre equilíbrio químico. Tá? Quando se fala em equilíbrio na química, é diferente do quando a gente fala em equilíbrio no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu pensar numa balança de 2 pratos, ela vai estar em equilíbrio quando está no mesmo nível. Ou seja, por exemplo, a quantidade de laranja que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Aí eu tenho um certo equilíbrio. Tá? Então na química aqui a gente vai ver que essa ideia é um pouco diferente. Bom, vamos começar falando aqui sobre dois equilíbrios, o estático e o dinâmico. Então, eu tenho um recipiente contendo água, onde as torneiras estão fechadas. Então, eu tenho um equilíbrio estático, a água está parada em equilíbrio. Equilíbrio dinâmico, ó. Tem um recipiente, ó, contendo água, tem água chegando e água saindo. Se a velocidade da água que chega for igual à velocidade da água que sai, eu tenho um equilíbrio dinâmico, que o volume da água aqui vai ficar constante. Conceito de reversibilidade, ó. Água no estado líquido e água no estado gasoso. Se eu pegar a água e aquecer, ela muda de estado físico, vai para o vapor. Se eu esfriar, ela volta para a fase líquida. Aqui é um conceito de reversibilidade. A reação ocorre nos dois sentidos. Diferente se eu pegar um papel e queimar. Eu não tenho como fazer com que essa reação volte o que era antes, tá? Então aí não tem a reversibilidade. Reação química, vamos entender essa reação. Eu tenho aqui os reagentes e aqui os produtos. A reação acontecendo nesse sentido, do reagente para o produto, a gente vai chamar de reação direta. E essa reação ocorre em uma dada velocidade que eu chamei de V1, ou às vezes posso chamar de VD aqui, velocidade da reação direta, que é do reagente para o produto. E tem a reação inversa, que é do produto para os reagentes, tá? E essa reação também ocorre em uma dada velocidade, que eu posso chamar de velocidade V2 ou velocidade da reação inversa. Quando essa reação vai atingir o equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Então essa é a primeira condição de equilíbrio, pessoal. Não esqueçam isso, que é muito importante. Numa reação química onde eu tenho equilíbrio químico, a reação vai ocorrer nos dois sentidos, do reagente para o produto e do produto para o reagente. E vai atingir o equilíbrio químico quando as duas velocidades forem iguais. Quais são essas velocidades? A velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Quando isso acontece, o que vai ocorrer com a quantidade das substâncias envolvidas nesta reação? Ela vai ficar constante, porque a velocidade com que AB está formando CD é a mesma com que CD está formando AB. Isso vai fazer o quê? Com que a quantidade das substâncias vão ficar constante, a mesma, não vai sofrer mais nenhuma alteração, tá? Então essas duas condições é muito importante, pessoal, não esqueçam disso. No equilíbrio químico nós temos a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa e a quantidade das substâncias envolvidas na reação química vai ficar constante. Olha essa tabela aqui, por exemplo, ó. Eu tenho aqui a reação química e o tempo. Ó. No decorrer do tempo está ocorrendo a reação química. No tempo zero, eu tenho uma quantidade de reagente e não tenho nada de produto, que a reação ainda não aconteceu. Quando se passa 10 minutos, a quantidade de AB diminui e CD aumenta, porque os reagentes estão se transformando em produto. Ó, passou mais 10 minutos, a quantidade do reagente vai diminuindo e do produto vai aumentando, até atingir o equilíbrio químico. Observe que onde vai atingir o equilíbrio químico? Nesse tempo aqui, ó, de 40 minutos. Porque eu sei que aqui eu tenho um equilíbrio químico, ó. Porque quando se passa mais 10 minutos, o que aconteceu com a quantidade das substâncias? Ó? Parou de sofrer alteração. Ó, se passar mais 10 minutos, quantidade de A continua 40, de B 40, de C 160 e de D 160, tá? Então, a partir desse momento aqui, nós temos o equilíbrio químico da reação. O que significa isso? A velocidade da reação direta com que AB está formando CD é a mesma com que CD está formando AB. Muitas vezes, quando eu pergunto isso aqui em sala, os alunos falam que eu tenho equilíbrio aqui, ó. Eles muitas vezes pensam assim, a quantidade dos reagentes é igual à quantidade do produto. Não, aqui eu não tenho equilíbrio, porque no decorrer do tempo, a quantidade da substância ainda está sofrendo variação, tá bom? Então, ó, qual instante da reação atinge o equilíbrio? Já falei. Determine a concentração de A e D no equilíbrio. Qual a quantidade de A no equilíbrio?
Quantidade de A, esse valor aqui. Qual a quantidade de D? Aqui. Tá bom? Então, não esqueçam disso. No equilíbrio químico, a quantidade das substâncias não vão sofrer mais variação. Então, olhando aqui na tabela, ó, a partir desse momento, ó, a quantidade de A permanece constante, a de B, a de C e também a de D. Tá bom? Isso é muito importante. Agora, galerinha, olha a representação gráfica. Então, você vai identificar aqui no meu gráfico quando a reação está atingindo o equilíbrio. Ó. Aqui eu tenho no eixo Y velocidade e aqui o tempo. O que acontece? Ó? No decorrer do tempo, a velocidade da reação direta vai diminuindo. Já a velocidade da reação inversa vai aumentando. Por quê? Ó? No início da reação, eu tenho uma quantidade bastante de reagente. Então, começa a velocidade alta, todo vapor. No decorrer da reação, a quantidade de reagente vai diminuindo, porque isso vai se transformando em produto, em C e D. Então, se eu vou ter menos reagente, a velocidade vai diminuindo. Ó. E a quantidade de produto não vai aumentando, então vou ter mais produto para se transformar em reagente. Então, a velocidade vai aumentando. Até chegar um momento em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Neste momento, eu tenho o equilíbrio. E aqui no meu gráfico, isso acontece ó, quando as duas velocidades se encontram. Então, nesse pontinho aqui, significa que a reação química atingiu o equilíbrio, que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Qual é o instante que isso ocorre? Ou seja, qual é o instante em que a reação aqui atinge o equilíbrio? Ó? Né? Neste ponto, o instante que é o tempo. O tempo é no eixo X. Então, você vem aqui, passa uma reta. Qual o tempo em que a reação atinge o equilíbrio? 10 minutos. Então, essa reação química levou 10 minutos para atingir o equilíbrio químico. Agora, vamos ver o gráfico. Em vez da velocidade, eu pensar na concentração. Ó. Então, aqui eu tenho a concentração. O que é a concentração? A quantidade das substâncias envolvidas na reação, em função do tempo. Então, novamente, ó, o que vai acontecer? Ó? Nós temos aqui AB. Então, AB, no decorrer do tempo, vai diminuindo, porque vai se transformando nisso aqui. Então, a velocidade com que isso se transforma nisso é muito maior do que a velocidade com que CD está sendo transformado em AB. Então, os reagentes vai diminuindo, ó, o reagente sempre vai diminuindo. E o produto vai aumentando. Quando vai atingir o equilíbrio químico aqui? Neste momento aqui, ó. Tá? Então, neste momento, nós temos o que? O equilíbrio. Ah, como é que eu sei que aqui é o equilíbrio químico? Observe que neste momento, o que acontece com a quantidade das substâncias? Ficam constantes, ó. A quantidade de AB nem aumenta, nem diminui. C também, ó, nem aumenta, nem diminui. Então, neste momento, nós temos equilíbrio. Qual é o instante que a reação... qual o instante em que a reação atinge o equilíbrio? Aqui, 10 minutos. Qual a quantidade de A no equilíbrio? Ó? Né? Aqui, qual a quantidade de A? Ó? 1. Se eu quiser saber a quantidade de C e D no equilíbrio, 2,5, tá bom? Depois, pessoal, a gente vai ver o galo, esse galo do tempo. Acho que se vocês perguntarem para o pai de vocês, eles já ouviram falar nesse galo do tempo, tá? Então, o dia quando tá muito seco, ele fica azul. Quando vai chover, ele fica rosa, tá? A gente vai ver depois isso aqui, que aqui está ocorrendo o equilíbrio químico da seguinte forma. O dia quando tá muito seco, então o dia quando tá muito seco, o que o galo vai fazer? Ele vai estar produzindo água, vai estar evaporando, tá? Já o dia quando tá úmido, vai acontecer a chuva, o que ocorre? Tem muito água no ar. Então, ele vai pegar o vapor de água que está no ar, vai reagir com isso daqui e vai se transformar nisso aqui, ó. Tá bom? Então, dia muito seco, ele vai evaporar a água que está contida nele aqui. Dia muito úmido, que vai chover devido à umidade, ele vai retirar a água do ar e vai reagir e vai produzir isso aqui. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham curtido a aula e até a próxima. Um abraço.